Aí sim, hein, Manchester City, goleada por 6-0 fora de casa contra o Ipswich Town. E que momento do City numa importante virada. Fazia tempo que o City não tinha uma vitória assim imponente na temporada. Vitória por 6-0 com o Phil Foden marcando 2 gols, dando assistência. Teve gol do Doku, teve gol do Haaland, também teve gol do McAtee. Foi muito importante essa vitória do City depois de deixar escapar na rodada passada a vitória contra o Brentford. Empate em 2-2, o City vencia o jogo por 2-0 e acabou ali sofrendo um empate no final e quase tomou a virada se não fosse ali o Akanji salvar. Agora, no jogo de domingo, agora, pessoal, desse domingo, muito importante o domínio do City do começo ao fim. E no segundo tempo acabou tirando um pouco o pé, botou a garotada. O Guardiola também não esteve em nenhum momento agitado no banco de reservas, depois de uma tormenta aí extracampo complicada para o treinador que divorciou depois de 30 anos casado e acabou se divorciando, e também o City agora reencontrando o caminho das vitórias, que é importante, e o foco agora no meio de semana contra o Paris Saint-Germain. Liga dos Campeões da Europa precisa ter o resultado ali, precisa fazer o resultado para se manter ali com o sonho de se classificar para a próxima fase através de playoffs, o City ali. Só que no jogo deste domingo, importante a gente dizer que o City provisoriamente está na quarta colocação com 38 pontos. É a 11ª vitória do City, 5 empates e 6 derrotas, 44 gols pró, 29 gols contra. O Haaland voltando a marcar e colando ali no Salah na artilharia. O Haaland agora com 17 gols, Salah tem 18, não marcou na rodada. E também muito importante a gente destacar a volta do Phil Foden, segundo jogo seguido com 2 gols marcados. Ele só havia marcado 2 gols antes dessa sequência positiva. Agora o Phil Foden chegando a 6 gols no campeonato, muito importante para o meio atacante inglês, que não iniciou bem, não faz uma boa temporada, mas agora tende a ter uma retomada. Aparentemente, os torcedores do City ficam esperançosos com um bom jogo do Phil Foden, tanto contra o Brentford e agora contra o Ipswich, um adversário realmente muito frágil. Teve ali no começo do primeiro tempo suas melhores oportunidades, acabou não aproveitando e acabou sendo derrotado por 6-0 com a presença até do Ed Sheeran, cantor britânico, que é um dos sócios do Ipswich, tem ali uma parte minoritária do Ipswich e é torcedor de coração do Ipswich Town, mas essa derrota por 6-0 deixa o Ipswich na zona de rebaixamento, é claro, vai diminuindo ainda mais o saldo de gols, vai ficando ainda mais negativo do que se encontra. O Ipswich agora com 22 jogos, 3 vitórias, 7 empates, 12 derrotas, 22 gols pró, 43 contras, menos 23 de saldo, com 16 pontos na 18ª colocação. O Wolverhampton, que encara o Chelsea amanhã, e esse jogo é importante para o City ficar de olho, para se manter ali na quarta colocação. O Wolverhampton tem 4 empates, 4 vitórias, 13 derrotas, menos 17 de saldo, com o mesmo número de pontos do Ipswich, 16. Então a briga está intensa ali contra a zona de rebaixamento. Todo mundo brigando ali na zona de rebaixamento. O Everton, que venceu, né? Venceu o Tottenham, deu uma respirada, foi a 20 pontos, se afastou um pouquinho ali do Wolves e do Ipswich na briga contra o rebaixamento. Resultado importante para os Toffees, que não fazia 3 gols desde 2017. É muito tempo que o Everton não marcava 3 gols assim no primeiro tempo de um jogo em uma partida oficial de Premier League. Bizarro isso que aconteceu com o Everton e deixando o Tottenham numa situação bastante incômoda na 15ª colocação, com o Ange Postecoglou com a corda no pescoço e a 6 jogos sem ganhar, né? Então isso é muito complicado para o Tottenham. Agora para o City, tem as contratações que estão a vir aí a ser confirmadas, né? O Kuzanov, 40 milhões de euros, o Vitor Reis, 35 milhões de euros e o Marmouche também ali, reforço importante para o City no ataque, 70 milhões de euros vindo do Eintracht Frankfurt. E pode pintar o Douglas Luiz por empréstimo, tá?
existe aí uma negociação, o City tentando ali buscar conversas nos bastidores para tentar contratar o Douglas Luiz, que só tem 12 jogos no campeonato italiano nessa temporada, não caiu nas graças do Thiago Motta, e o Douglas Luiz fez uma passagem importante no Aston Villa na temporada passada, né? Foram 9 gols em 35 jogos, ele foi muito importante para o Aston Villa na temporada passada. Inclusive, o Aston Villa chegou ao G4, foi quarto colocado e alcançou a vaga na Liga dos Campeões. Então, o Douglas Luiz seria uma espécie aí de contratação para suprir um pouco a ausência do Rodri, né? Que está fora da temporada com uma lesão no ligamento cruzado, só deve voltar para o City ali a partir de agosto ou até antes, quem sabe, sendo otimista, ele participando ali do Mundial de clubes da FIFA nos Estados Unidos no meio do ano. Agora, o City, pontos interessantes do jogo de hoje. Domínio do começo ao fim, uma defesa bastante ajeitadinha, apesar da fragilidade do adversário. Teve o Phil Foden marcando 2 gols, teve o Kovacic marcando um belo gol de fora da área, teve o Haaland perdendo o gol, mas também deixou o dele, que é importante, ele perdeu um gol feito no primeiro tempo, cara a cara com o goleiro, mas se redimiu no segundo tempo, deixando a sua marca. Ele que está de contrato novo, contrato por 10 temporadas aí, um dos contratos gigantescos aí do futebol mundial na atualidade, tendo o maior salário do elenco, é importante a gente mencionar isso. O Jeremy Doku também marcando depois de um tempinho fora, no banco de reservas. O Savinho dessa vez foi poupado, o Guardiola deixou ele para descansar por causa do jogo importante que tem na Liga dos Campeões agora no meio de semana com o Paris Saint-Germain, e o James McAtee, jovem da base, também entrando, marcando gols. É aquilo, o Riley entrando também, teve o Nico Williams também jogando, também foi importante. O time do City aos pouquinhos acertando, né? Rico Lewis, eu falei Rico Lewis, não Nico Lewis, mas o City consegue ter uma boa partida, segue numa toada legal, né? O City já está aí nos últimos 5 jogos com 3 vitórias e 2 empates. Importante também o City ter essa sequência, acabando com aquelas coisas de derrotas e deixando o time um pouco complicado ali na briga pela vaga na Champions League. Mas agora a pressão está do lado do Chelsea, porque o Chelsea também não ganha as 5 rodadas, né? O Chelsea precisa ter uma reação, vai jogar contra o Wolverhampton, jogo fora de casa. Não, jogo dentro do Stamford Bridge, perdão, mas é claro que o Cole Palmer é dúvida. Então pode ser que o Chelsea não tenha o Cole Palmer, não está confirmado ele neste jogo, mas a gente vai ficar de olho aí para trazer as informações para vocês, tá? E ó, muito bom o City ter conseguido esse resultado, um jogo em que dominou, foram 17 finalizações contra 8 do lado do Ipswich, que vai ter que lutar com todas as suas armas e dificulta muito porque o Ipswich não vence em casa, né? É o time das 3 vitórias, ele só conseguiu acho que uma delas dentro de casa, o que é muito complicado para um time que está ali brigando pelo rebaixamento. Precisa vencer os jogos em casa, mas é claro, diante de um adversário como o City, que precisava dar uma recuperação, né? Precisava mostrar essa reação para a liga, né? Para os demais times. Então é difícil bater o City, o De Bruyne voltou a fazer um jogo muito consistente, e é claro que a gente vai ficar de olho aí no time do Guardiola nessas próximas semanas. Vai ser uma situação bastante complicada, porque vai ter o Chelsea na próxima rodada, o Manchester City, jogando em casa no Etihad Stadium a partir das 2h30. Você vai acompanhar esse jogo aqui no canal no final de semana que vem, a partir das 2 da tarde. Esse jogo vai ser bem legal, City e Chelsea, da 23ª rodada. Já o time do Ipswich Town vai encarar o Liverpool, meu amigo. E aí vai ser difícil, porque joga fora de casa. O Ipswich vai até Enfield encarar o time do Liverpool, que precisa aí também manter essa toada e distante dos seus adversários na briga pelo título inglês. Lembrando que o Liverpool tem 50 pontos, o Arsenal e o Nottingham Forest com 44, 6 pontinhos atrás do Liverpool.
e o Liverpool com um jogo a menos ainda para fazer, né, com o Everton, né? Então vamos ficar de olho aí, pessoal. Muito obrigado aqui você que esteve aqui comigo nessa resenha de City 6 Ipswich 0. E eu volto em breve com mais vídeo aqui no canal para a gente resenhar mais, beleza? Valeu demais, um forte abraço, tamo junto e até mais. Tchau, tchau.